Como a virtude da temperança pode ajudar o seu pré-adolescente a desenvolver autocontrole e equilíbrio. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou Thaís Medeiros, eu sou mãe, professora e especialista em inteligência emocional. Eu acompanho pré-adolescentes, ajudo famílias nessa fase tão desafiadora e eu já quero deixar aqui a mensagem de que a pré-adolescência não precisa ser tão difícil assim como a gente ouve por aí. Então, eu recomendo que você tenha um tempo, que você se conecte com o seu filho, que você tire 10 minutos por semana para trabalhar com ele, para desenvolver conversas. E aqui no canal eu venho trazendo roteiros. Como que você pode desenvolver uma conversa com o seu filho, como que você pode se conectar cada vez mais com ele, para que ele traga as necessidades, para que você crie vínculo, para que ele converse com você e assim você possa se reaproximar do seu filho. Nós sabemos o quanto é importante educar os nossos filhos nas virtudes. Muitas vezes nós mães estudamos sobre a educação dos filhos, a gente entende a necessidade, mas a gente não consegue aplicar com os nossos filhos. Portanto, eu venho trazendo roteiros que vai te ajudar a saber como conversar, como ensinar virtudes para o seu filho. Eu vou deixar aqui nos cards, vou deixar aqui na descrição um vídeo de introdução para você explicar quais são as virtudes, as 4 virtudes principais para o seu filho. Então, hoje, especificamente, a gente vai falar da virtude da temperança, aquela mais importante que os nossos filhos, desde muito pequenos, precisam ir desenvolvendo e entendendo o que é e a importância de viver, de praticar a temperança. Então, vamos lá para o conteúdo de hoje. Nesse vídeo eu venho trazer estratégias práticas, um roteiro para você conversar com o seu filho e até mesmo na catequese se você for catequista. Eu vou ler uma história, essa história é a fábula do rei Midas e a partir dessa história a gente vai fazendo perguntas e entendendo a maneira que o nosso filho pensa, aquilo que ele consegue entender a partir dessa história e assim, com histórias simples, nós vamos ensinando virtudes ao nosso filho. Já aproveito para te convidar para vir para um grupo de WhatsApp para você não perder nenhum conteúdo. Cada vez que eu colocar um roteiro para você conversar sobre temas importantes com o seu filho, você vai receber lá no WhatsApp o link do vídeo. Então, entre no nosso grupo do WhatsApp para não perder nenhuma novidade. E eu aproveito para pedir que você deixe o seu like, isso é muito importante para o YouTube entender que esse é um vídeo relevante e ele pode recomendar esse vídeo para outras pessoas. Inclusive você, se gostar desse conteúdo, já compartilhe com outras mães. Então, a história, a fábula do rei Midas é assim. Era uma vez um rei chamado Midas, que amava o ouro mais do que qualquer outra coisa. Certo dia, ele pediu aos deuses um presente especial, que tudo o que tocasse virasse ouro. No início, Midas ficou maravilhado. Pedras, árvores, até as flores se transformavam em ouro em suas mãos. Mas, quando foi comer, o pão virou ouro e ele não conseguiu mastigar. Quando tentou beber água, ele também virou ouro e não matou a sua sede. Então, ao abraçar sua filha, até ela se transformou em estátua de ouro. Desesperado, Midas percebeu que o seu desejo exagerado estava destruindo o que era realmente valioso. Foi então que ele implorou aos deuses que retirassem o dom. Foi então que aprendeu que o excesso leva à tristeza e que a verdadeira felicidade está no equilíbrio. Moral da história: quem não sabe se moderar acaba perdendo o que é mais importante. A temperança é a chave para aproveitar a vida sem exageros. Talvez você já conheça o conto do rei Midas e por meio desse conto a gente pode ensinar muita coisa para o nosso filho. Antes da gente ler a moral da história para o nosso filho, é sempre muito importante a gente perguntar o que a gente aprende com essa história, qual é a moral da história e prestar atenção ao que o nosso filho diz. Então, até mesmo lançar o desafio, quero ver se você vai acertar qual é a moral dessa história. E aí o seu filho vai estar motivado a tentar descobrir qual é a moral.
Isso é bem interessante, é uma técnica que pode te ajudar. E depois você entra, claro, dizendo qual é a moral da história. Eu convido, inclusive, você procurar no YouTube vídeo desse conto e passe para o seu filho. Isso vai ajudar a imaginação. Mas contar a história também funciona, tá certo? Eu vou deixar aqui na descrição um link de um vídeo que eu encontrei no YouTube, onde vai trazer a história, o conto do Rei Midas, de uma maneira mais detalhada, e eu tenho certeza que o seu filho vai gostar de assistir. Mas é importante que você tenha esse momento de conexão com ele, que você faça perguntas. Então vamos lá para o roteiro de conversa com o seu filho. Você pode perguntar para ele assim, primeiro uma interpretação. O que o Rei Midas mais desejava? Por que no começo ele ficou feliz com o presente que ele recebeu? Em que momento o presente se tornou um problema? O que ele perdeu por causa do excesso de desejo? Então, nesse primeiro momento, são apenas perguntas de interpretação para realmente entender se o seu filho compreendeu a história. E agora a gente vai falar da virtude da temperança. Caso você já tenha trabalhado as virtudes com o seu filho, ele já conheça as virtudes, você pode lançar uma pergunta também de desafio, falar para o seu filho: você acha que essa história ela vai nos ensinar sobre qual virtude? E aí, vamos observar se o seu filho vai associar essa história à virtude da temperança. Caso ele consiga, maravilha, a gente entra com as perguntas. Se ele não conseguir, você vai trazer essa resposta para ele e vai fazendo as perguntas. O que teria acontecido se o Rei Midas tivesse amado o ouro, mas de forma equilibrada? Depois você pergunta: na sua vida, o que precisa de equilíbrio? Na nossa vida, na vida da nossa família, o que precisa de mais equilíbrio? Comida, videogame, celular, brinquedos. E antes de você dar esse exemplo, é sempre muito importante você dar espaço para que o seu filho responda. E aí você vai complementando a resposta dele, você vai entendendo se o seu filho consegue perceber aquilo que você está tentando ensinar, se ele já sabia sobre isso e você ainda não tinha entendido o quanto seu filho já entende sobre isso. Então vai trazendo clareza, vai ouvindo o que o seu filho já aprendeu. E a gente vai gerar uma tarefa, um combinado, para que você e sua família cumpra esse combinado até um próximo momento de conversa. Como eu falei, eu incentivo muito que você pare 10 minutinhos na semana, que você tenha um dia combinado com o seu filho. Então, exemplo, toda quarta-feira, 7 horas da noite, é dia de sentar e fazer uma roda de conversa, mãe e filhos. Ou de repente a família toda, se for o caso, se for possível. Isso vai gerar uma conexão incrível e um momento de aprendizado incrível. Nesse momento, o seu filho vai trazer para vocês assuntos que talvez ele não trouxesse por falta de tempo, por falta de espaço. Então é muito importante que você crie esse momento com o seu filho. E antes de gerar essa tarefinha para que vocês cumpram isso até o próximo encontro, você vai pedir que seu filho repita a frase, e inclusive você pode escrever e colar no quarto dele a seguinte frase: a temperança me ajuda a viver o prazer com equilíbrio e alegria. Escreva isso e todos os dias leiam essa frase, isso até para nós adultos, repetindo: a temperança me ajuda a viver o prazer com equilíbrio e alegria. E vamos à tarefa, ao combinado da semana. A sugestão é que cada pessoa escolha uma situação do dia onde pode praticar a temperança. Então, de repente, comer doce apenas uma vez no dia, ou desligar o celular na hora certa, na hora combinada todos os dias. E aproveitando, eu quero deixar uma dica muito importante. A temperança, ela diz sobre equilíbrio, sobre a gente diminuir aquilo que a gente gosta muito e talvez a gente tenha excessos. Mas o contrário também faz parte da virtude da temperança. Por exemplo, o alimento. Nós vivemos um tempo onde as crianças estão muito seletivas. E aqueles alimentos que fazem bem para a saúde, talvez ela não consiga se alimentar. Então, o exercício da temperança, e isso eu faço com as crianças, com os pré-adolescentes do projeto que eu acompanho, e quando a gente coloca isso como um desafio, como algo importante, eles se sentem capazes de realizar,
Isso trabalha inclusive a virtude da fortaleza, de que eles são capazes. Então faça isso. Se o seu filho tem dificuldade com a alimentação, você pode propor a virtude da temperança, esse combinado, como ele comer inclusive aquilo que ele não gosta, mas que ele sabe que isso faz bem. Isso faz parte do autocontrole, porque a gente não faz só aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que é importante pra gente. Então esse equilíbrio, esse autocontrole, ao mesmo tempo que eu gosto muito, eu sei que eu não posso exceder. Mas aquilo também que eu não gosto, mas eu sei que aquilo é importante para mim, eu preciso experimentar, eu preciso provar. Então, a virtude da temperança pode ser trabalhada dessas duas formas. Então, deixei o melhor para o final, que essa dica você siga para o resto da sua vida, inclusive você adulto, ensine isso ao seu filho, a toda a sua família. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe. Você pode deixar aqui no comentário se você vem realizando esse roteiro com o seu filho. Eu vou gostar muito de saber como está sendo, se está funcionando, inclusive algum tema que você tenha dificuldade de trabalhar com o seu filho, deixa aqui no comentário, porque eu vou fazer o que for possível para trazer essa ajuda, esse suporte para você. Eu fico por aqui, muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo até o final. Deus abençoe e até o próximo vídeo.